Bom dia, internet! Você está ouvindo os Semibreves, episódio 2, Intervalos e Nomenclatura. Eu sou o Pedro Janquizuri e eu estou aqui com o Daniel Lima. Bom dia, gente. E antes de mais nada, a gente queria agradecer toda a resposta que a gente teve do primeiro episódio, todo o pessoal que baixou, que assinou, que mandou mensagem pra gente, que comentou, que mandou dúvidas, críticas, sugestões. Isso aí é muito importante pra gente conseguir entregar o melhor possível pra vocês e entregar o que realmente vocês necessitam saber, né? Realmente o que vocês estão procurando dentro desse formato. Isso aí, os agradecimentos aos nossos amigos que nos prestigiaram, nossos alunos, família, etc. E vamos tentando atender a demanda e a expectativa de todo mundo. Antes da gente começar de fato, só deixa eu lembrar que na descrição desse episódio tem um link para um PDF que você pode baixar ou pode só visualizar, que vai ter o resumo de tudo que a gente falar aqui. Então, se você quiser acompanhar com calma e estudar isso daí mais a fundo, pode ir lá e baixar esse PDF. Então, vamos pro assunto do segundo episódio, que vai ser intervalos e nomenclatura. No episódio anterior, sobre a escala cromática, a gente deu uma passada rápida pelas 12 notas musicais, aquelas 7 notas naturais que todo mundo conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, voltando de novo pro Dó, começando tudo de novo. Esse segundo Dó é o que a gente chama de oitava, e a escala cromática vai dividir esse espaço dessa oitava em 12 notas. Então, além dessas 7 notas musicais, a gente vai ter as 5 notas acidentadas. Então, entre o Dó e o Ré, temos o Dó sustenido ou o Ré bemol. Entre o Ré e o Mi, temos o Ré sustenido ou o Mi bemol. O Mi vai direto para o Fá. Entre o Fá e o Sol, a gente vai ter o Fá sustenido ou o Sol bemol. Entre o Sol e o Lá, a gente vai ter o Sol sustenido ou o Lá bemol. Entre o Lá e o Si, a gente vai ter o Lá sustenido ou o Si bemol. E do Si pro Dó, a gente já vai direto. Todos esses intervalos são separados por um semitom, que é a menor distância que a gente tem de uma nota para outra. E nós temos também o intervalo de um tom, que vai ser 2 semitons. O semitom, quando você está tocando o seu violão, é a distância de uma casa para outra. No piano é a distância de uma tecla para outra. E um tom inteiro, no violão vão ser 2 casas, no violão, no baixo ou na guitarra. E no piano vão ser 2 teclas, certo? Esqueci alguma coisa? Não, é perfeito, é isso mesmo. É Definição isso aí. muito clara. Então, qualquer dúvida, volta ao episódio 1. volte ao episódio 1, lá tem uma explicação bem mais completa de onde vem essas coisas. Justamente. Continuando, então, nós vamos ter o nosso assunto de intervalos. Então, me diga, Daniel, o que são intervalos? Muito bem. Toda e qualquer relação estabelecida entre 2 notas, relação essa harmônica ou melódica, ou seja, tocada simultaneamente ou subsequentemente, a gente vai chamar de relação harmônica 2 notas que são tocadas simultaneamente, ou seja, juntas, e subsequentemente a gente chama de melódicas. Qualquer relação estabelecida entre 2 notas é medida através da sua distância, e essa distância é chamada de intervalo. A gente vai ter uma série deles e a relação de consonância ou dissonância, ou seja, a relação de estética agradável ou desagradável, dependendo do contexto em que ela se encontra, vai depender dessa distância intervalar, dessa distância entre essas 2 notas. A menor você já sabe qual é. Em música ocidental é o semitom, meio tom. Uma casa da guitarra, do violão, ou uma tecla do piano, etc, etc, como dito anteriormente. Então, beleza, a gente está falando de distância. Como é que a gente vai medir essa distância, então? Não dá para medir em centímetros, não dá para medir com a régua o braço da guitarra. A gente vai ter que usar outra régua, né? A gente vai usar a régua maior do estudo de harmonia para a música ocidental. Como o próprio nome sugere, maior é justamente a própria, a escala maior. Não é megalomania da escala ou de quem a nomeou, não. Ela é a maior mesmo. Tudo que a gente faz em matéria de estudo de harmonia para música ocidental surge de dentro da escala maior. Ela é um conjunto de semitons e tons inteiros, como a gente já viu anteriormente lá na primeira aula. A gente usou uma explicação dos 2 tetracordes, as 2 arpinhas, né? Arpinhas essas que tinham intervalos entre si de tom, tom e semitom. E entre as mesmas tinha um intervalo de um tom também. Então você, quando trabalhava com a escala maior, você tinha a primeira nota, chamada tônica ou fundamental, o 0 da nossa régua. Aí você tinha a segunda nota, tom à frente, a terceira, chamada terça, tom à frente, a quarta, meio tom à frente, a quinta, um tom à frente da quarta, a sexta, um tom à frente da quinta, a sétima, um tom à frente da sexta e a oitava, meio tom à frente da
sétima. E a oitava é a repetição da tônica ou fundamental, oitava acima, começando assim tudo de novo. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui direitinho. Então se eu pegar aqui no meu piano e eu tocar Dó, aí eu ando mais um tom, E você vai achar a segunda. que é o Ré. Exato. Aí eu ando mais um tom, Você vai achar a terceira, ou Que é a o terça, é o Mi. aí do Mi eu ando meio tom, Meio tom. chegando no Fá. Chegando no Fá. Então do Fá eu ando mais um tom, E acha o Sol, a quinta. mais um tom do Sol, O Lá, a sexta. mais um tom do Lá, O Si, a sétima. e aí meio tom do Si, Você acha a fundamental novamente, oitava acima. Muito bem. Numa visão prática e pragmática, nós temos entre todas as notas da escala maior intervalos de tons inteiros, exceto da terça para a quarta e da sétima para a oitava, que a gente vai usar meio tom. Então, simples. Vai construir a escala maior, vai estabelecer a nossa régua de qualquer tônica, de qualquer fundamental. Parte do ponto inicial, você vai ter todas as notas com tons inteiros, exceto a terça para a quarta e a sétima para a oitava, que você vai usar meio tom. Então, tônica para segunda, 1, segunda para terça, 1, terça para quarta, meio, quarta para quinta, 1, quinta para sexta, 1, sexta para sétima, 1, sétima para oitava, meio. e essa escala partindo de Dó chegando em Dó, a gente só usa as notas naturais, mas caso eu queira montar essa escala maior partindo de uma outra nota, eu não vou ter essas mesmas notas, né? Eu vou ter que usar aí as notas, eu vou ter que seguir esse padrão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, só que aí invariavelmente eu vou achar outras notas. Acidentadas, inclusive. Todas as outras escalas vão ter pelo menos uma nota acidentada. Pelo menos uma, pelo menos uma. A única das escalas maiores que não tem acidente nenhum, só tem notas naturais, é o tom de Dó. Todas as outras têm pelo menos uma, no mínimo. É isso. Em matéria de escala maior, ela é, por definição, a nossa régua. Então, vamos montar essas escalas em alguns outros tons, só para servir de exemplo. Se eu partir, por exemplo, do Lá, como é que vai ficar? Então, o Lá é a fundamental, é a Então, tônica. eu vou começar montando a escala de Lá maior. Então, eu vou começar do Lá. Então, eu vou andar um tom desse Lá e vou chegar Nossa, achou segunda. no Si. Aí eu vou ter que andar mais um tom desse Si. Mas o Dó estava a meio tom do Si. Então, eu preciso aumentar ele mais um tom. Exato. Então, eu chego no Dó sustenido. Dó sustenido. Aí, do Dó sustenido, eu preciso andar meio tom. E aí Então, vai achar a vou quarta, achar ou Ré. o Ré. Porque do Dó pro Ré eu tenho um tom. Então do Dó sustenido pro Ré eu vou ter meio. Então eu vou andar mais um tom desse Ré. E acha a quinta. Chegar à quinta. Que é o Mi. No Mi. Aí eu vou andar mais um tom do Mi. Do Mi pro Fá eu tenho outro semitom. Então eu vou ter que andar um tom inteiro chegando no Fá sustenido, que Fá é a sustenido, sexta. que é a sexta nota. Do Fá sustenido eu tenho que andar um tom. Do Fá pro Sol eu tenho um tom. Então do Fá sustenido pro Sol eu tenho meio tom. Então eu preciso de um tom inteiro, eu chego no Sol sustenido, Sol a sétima sustenido. do tom. Perfeito. E aí eu ando mais um meio tom, chegando de novo no Lá. Deu certo? Chegou na tônica na oitava? Perfeito. Isso é um bom indicativo que aconteceu bom sinal. tudo certo no caminho. Ou você não errou nada ou você errou Ou duas são vezes. duas vezes, no mínimo. Vamos fazer mais um exemplo um pouquinho mais difícil. Vamos pegar, começando já de uma nota acidentada. Então vamos começar do Mi bemol. Então se eu começo aqui do Mi bemol, que é meio tom atrás do Mi, né, antes do Mi, eu tenho que andar mais um tom. Então se eu andar meio tom eu chego no Mi, e se eu andar mais meio tom eu chego No Fá, no segunda. Fá. Perfeito. Segunda nota. Então se eu andar, agora eu preciso de andar mais um tom. Então do Fá eu ando um tom, chego Chega no no Sol. Sol, a terça. Agora eu preciso andar um semitom. Do Sol pro Lá eu tenho um tom inteiro. Então, como eu preciso andar só meio, eu preciso abaixar meio tom desse Lá, que fica o Lá bemol, Chegou no Lá bemol. que é a quarta nota. Desse Lá bemol eu preciso andar mais um tom, chegando então no Si bemol, Si bemol é a quinta. que é a quinta nota. Do Si bemol eu preciso andar mais um tom. Então, do Si bemol andando meio tom eu chegaria no Si, mais meio tom chegando Chegou no no Dó. Dó, Sexta nota. sexta nota. Do Dó eu preciso andar mais um tom. Andando um tom do Dó, eu chego no Ré, Ré. sétima. E andando mais meio tom do Ré, eu cheguei de volta no Mi bemol. Exatamente.
Importante notar que como a gente trabalha com a escala maior como referência para todo o nosso ouvido tonal ocidental, aquela coisa que a gente considera afinado ou não, desde a primeira infância, desde lá do jardim, do maternal, dos primeiros contatos que a gente tem com iniciação musical, a gente já é exposto à escala maior. Então aquele dó, ré, mi, fá, dó, ré, ré, dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá, fá. Isso já é as pessoas estabelecendo para você as relações de tons e semitons na escala maior. Então isso está intrínseco à nossa formação do ouvido tonal ocidental. Isso está impresso na nossa educação, além da educação musical, inclusive. Isso a gente é exposto desde a pré-escola, desde a idade de pré-alfabetização. É muito, 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 mas muito claro e muito presente na nossa vida a todo momento essa questão da escala maior. Então a gente estabeleceu a nossa régua. Já sabemos como que a gente vai medir esses intervalos. A partir daí, qual é que é o nosso próximo passo? A partir das 7 notas da escala maior, a gente define as duas grandes famílias e as principais dos intervalos, os chamados intervalos maiores e os intervalos justos. Serão intervalos maiores na escala maior a segunda, a terça, a sexta e a sétima. E serão intervalos justos a quarta, a quinta e a oitava. Uma das questões que sempre surgem quando eu vou falar sobre isso com os alunos ou expor isso de uma maneira mais acadêmica, muitas das pessoas me perguntam assim, qual é efetivamente a diferença entre um intervalo maior e um intervalo justo? A diferença é física, para usar uma unidade de conceito. O intervalo maior, ele tem uma acomodação parcial de todos os harmônicos quando soa junto. Ao contrário do intervalo justo, que tem uma acomodação perfeita. A quarta, a quinta e a oitava, quando tocada junto com a tônica, eles dão uma sensação de estabilidade plena por causa dessa acomodação até o último harmônico quando está soando junto. E os intervalos maiores, eles têm algumas, vamos colocar isso bem entre aspas, imperfeições na sua construção do fecho harmônico. Então isso dá para o intervalo maior um caráter mais até melódico às vezes, tanto que quando a gente vai construir algumas harmonias, a gente opta muitas vezes por fazer duetos e tercetos usando intervalos maiores e as famílias geradas por ele, ao contrário do que se faz com os justos, que eles dão aquela ideia de ataque, força conjunta, quando a gente vai fazer coisas para usar exemplos práticos, ataque de metais ou bicordes de guitarra distorcida, coisas que precisam de força e ser incisivo, por esse caráter do intervalo maior. Eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses, inclusive sobre a nomenclatura dos intervalos em inglês, né? Isso. Que os ingleses, os intervalos maiores e menores são chamados de major e minor, que é uma tradução literal de maior e maior, mas os intervalos justos em inglês são chamados de perfect. São os intervalos perfeitos, porque ele tem essa característica dessa... Qual foi o termo que você usou? A acomodação perfeita perfeita dos harmônicos. Essa questão passa também até pela questão da consonância e dissonância, que é os intervalos justos, eles tendem a parecer como uma coisa só, né? Você tem menos distinção entre as notas. Por isso mesmo que quando a gente vai fazer um dueto, a gente tende a usar intervalos maiores e menores, porque aí a gente tem essa distinção melhor das duas vozes ou das duas linhas melódicas. Enquanto que os intervalos justos, eles dão mais essa ideia de unidade, de som, mais unidade. Então, vamos dar esse exemplo aqui. Os intervalos maiores seriam, começando da segunda, partindo do dó, seria primeiro de dó e ré, certo? Exato, perfeito. Então o dó é a tônica, a fundamental, o zero da nossa régua. A segunda é a segunda nota. A segunda nota, o ré. Então, segunda maior. Segunda maior. Exato. É a maior porque está dentro da escala maior. Faz parte da escala maior de dó. Exato. A terça seria dó e mi. Também conhecida como terça maior. Terça maior. Pulando a quinta e a quarta, que vão ser os intervalos perfeitos, eu chego na sexta, que vai ser o dó e lá. A sexta maior. Sexta maior. E eu vou ter depois o dó e si. A sétima maior. Sétima maior. Todos esses intervalos vão ser classificados como consonâncias imperfeitas ou dissonâncias, né? Você pode sentir essa característica dele. Você ouve bem as duas notas. Alguns podem até, dependendo do contexto soar desagradável, inclusive. Enquanto que, se a gente pega os intervalos justos, por exemplo, dó e fá,
A quarta justa. Essa é a quarta justa, você sente esse peso, essa unidade entre os dois, entre Ou as a duas notas. acomodação perfeita de todos os harmônicos. Exatamente. A mesma coisa quando a gente toca Dó, Sol. Exato, é a quinta Essa é justa. a quinta justa. Ou mesmo o Dó, Dó. Que é a oitava. Oitava justa também. Oitava justa. Oitava justa. Perfeito. Beleza, então nós já passamos pelos intervalos maiores e pelos intervalos justos. A gente termina por aí, não tem mais nada, podemos ir pra casa. Infelizmente não, ou felizmente não, né? Na realidade existem mais 3 famílias de intervalos, mas todas elas vão se criar a partir de relações que vão ter com os nossos as duas famílias iniciais, os justos e os maiores. A gente vai ter mais 3 tipos, a gente vai chamar de menores, aumentados e diminutos. Vamos passar por eles um por vez. O que é um intervalo menor? Um intervalo menor em linhas muito práticas é um intervalo maior que foi abaixado em meio tom. Então a nota mais alta você abaixa meio tom. Perfeito. Certo. Mantida a tônica no mesmo lugar, eu pego o intervalo maior específico e abaixo meio tom. Exemplo, se a tônica está em Dó, a minha segunda maior é o Ré natural. Se eu quiser esta segunda menor para a tônica Dó, eu pego o Ré natural e abaixo meio tom. Então eu vou ter um Ré bemol. Então, o Dó, tônica, o Ré segunda maior, eu vou abaixar meio tom, gerei a segunda menor. Então ficou tônica e segunda menor, ou Dó e Ré bemol. Deixa eu ver se eu entendi então. Se eu pego um intervalo maior, eu abaixo ele meio tom, eu gero um intervalo menor. Perfeito. Então eu poderia dizer, por exemplo, que Dó sustenido é uma segunda menor? Em matéria de música popular, todo e qualquer enarmonia é aceita. Mas se você estiver fazendo uma análise mais profunda, mais acadêmica, você vai perceber que a segunda, efetivamente, um intervalo compreendido entre o Dó e o Ré vai ser sempre uma segunda. Por exemplo, se eu tiver, como eu estou falando de uma segunda menor que veio da posição que era maior e ela era um Ré natural e foi abaixada, é mais acadêmico, muito mais comum ser chamado de Ré bemol do que de Dó sustenido. O Dó sustenido, ele ia ser chamado de uníssono aumentado, se fosse A primeira aumentada. a primeira aumentada. Então o que você está dizendo é que a gente vai ter duas classificações mais ou menos independentes. Exatamente. Uma quantitativa e uma qualitativa. Exato. Então a quantitativa vai ser quantas notas são envolvidas nesse intervalo. Perfeito. Quantas notas você conta da primeira até a segunda. Exato. Então quantas vezes ela mudou de nome, digamos assim. Pragmaticamente, né? Exatamente isso. Quantos nomes de notas você tem ali no meio. Então Dó, Ré, você tem o Dó e o Ré. Ou seja, o intervalo compreendido entre os mesmos é uma segunda. É uma segunda. Fim. Não importa qual Ré Qual é Ré esse. e qual Dó. Né? E aí, a partir desse intervalo quantitativo, a gente vai fazer o qualitativo. Exato. Aí essa qualidade vai ter a ver com qual seria essa nota na escala maior. Perfeito. Então, de Dó para Ré, a segunda é uma segunda maior. Segunda maior. Dó natural para Ré natural, uma segunda maior. De Dó para Ré bemol. Então, se eu abaixo ele meio tom, Exato, uma segunda menor. do mesmo jeito, se eu tenho Dó, vai ser uma primeira, porque tem uma nota só. Exato. Então, se você subir ele meio tom fazendo Dó sustenido... Você tem a primeira aumentada ou uníssono aumentado, dependendo. Mas a gente não chegou no aumentado ainda. Então, vamos voltar para o que seria um intervalo aumentado. O intervalo aumentado nada mais é do que um intervalo maior ou justo, que foi, como o próprio nome sugere, aumentado em meio tom. Por exemplo, digamos que você tenha Dó tônica e o Sol quinta justa. Muito bem. Se você tiver esta quinta e aumentá-la meio tom ao Sol sustenido, você vai ter o que se chama de quinta aumentada. Dó e Sol sustenido, então nada mais é do que um intervalo de quinta aumentada. Então deixa eu ver se eu entendi o ponto anterior. Essa nota aqui, eu posso chamar ela de Sol sustenido ou de Lá bemol, Exato, certo? Perfeito. Se eu chamei ela de Sol sustenido partindo do Dó, eu vou ter uma quinta aumentada. Perfeito. Porque é o Sol que está meio tom acima. Exato. Já se eu chamar ela de Lá bemol, eu vou ter uma sexta menor. Sexta menor. Porque é um Lá que eu abaixei meio tom. Exato. Correto? Perfeito. Em matéria de música popular e uso prático, a gente entende perfeitamente isso e você vai trabalhar como sexta menor ou 13ª menor ou quinta aumentada sem problema nenhum, análoga e enarmonicamente. Eu não entendo não, eu sou o nazista dos intervalos, eu quero que fale certo.
Exatamente. Existem casos onde você vai usar praticamente isso sem a menor discriminação. Mas a nomenclatura precisa ser respeitada. Academicamente, você precisa entender de onde as coisas vieram. Se eu estou subindo da quinta, eu chamo de quinta aumentada. Vou chamar, no caso do dó, dó, ré, mi, fá, sol. É a quinta. Então, portanto, sol sustenido. Se eu estiver vindo da sexta, dó, ré, mi, fá, sol, lá, bemol, eu chamo de sexta menor. Sol sustenido e lá bemol são notas enarmônicas, mas partindo da tônica dó tem nomenclaturas intervalares diferentes. Eu acho que agora eu consegui entender o chamado acorde do Jimi Hendrix. O próprio, com... Né? Que eu ouvi falar que esse acorde do Jimi Hendrix era um acorde que tinha a terça maior e a segunda aumentada. Então, mas por que eu não chamo essa segunda aumentada de terça menor? Justamente, porque ela... Porque eu já tenho uma terça. Já tem uma terça. Pode ter duas terças no acorde? Né? Na realidade, não. Então, para ficar mais fácil, você chama uma de segunda aumentada. Então, eu partindo de dó, eu vou ter o mi, que é a terça maior, e o ré sustenido, exato, que é a segunda aumentada. Exato, perfeito. E aí dá aquele acorde Purple Rays, né? Aquele mi com sétima e nona aumentada. Isso, certíssimo. E agora ficou faltando só um tipo de intervalo, então, que vai ser o diminuto. Exato, a última das famílias. O diminuto, para a gente chegar no intervalo diminuto, a gente vai usar como base também os maiores ou justos, só que você vai diminuir meio tom. Exemplo, você está na quarta, você está lá com a tônica em dó, você tem o fá natural como quarta justa. Olha que coisa interessante. Se você abaixar a quarta meio tom, você vai achar a quarta diminuta. Quem é a quarta diminuta em um tom de dó? É fá bemol. Mas espera aí, a quarta diminuta então é fá bemol ou mi. O mi, para que eu chame de mi, eu tenho que chamar de terça maior. É aquele mesmo caso do sol sustenido e o lá bemol. Se eu chamar de mi, eu estou assumindo que ela é uma terça maior. Se eu chamar de fá bemol, eu assumo que é a quarta diminuta com a tônica em dó. O mais comum dos diminutos vai ser a quinta, no caso, né? Que a gente vê sempre. Sem dúvida. Que aí seria partindo de dó, tem o sol que é a quinta justa, então sol bemol. A quinta é um intervalo que vai mais ser visto como um intervalo diminuto. A quinta e a sétima são os dois intervalos mais de uso, mais comum. Intervalos diminutos de uso mais comum. Mas a sétima, a gente tinha a sétima maior, eu abaixei meio tom dela, ela foi para uma sétima menor. Sétima menor. Então como é que eu chego no diminuto? Baixando mais meio tom. Mais meio tom de diminuto. Então ela é um tom abaixo do maior. Exato. Ela é um tom abaixo do maior. Uma outra forma de chegar no intervalo diminuto é, como eu disse, baixando ou um intervalo justo ou um intervalo menor. Então você sai do intervalo justo como a quinta e baixa meio tom, você chega no intervalo diminuto. Ou você sai de um intervalo menor como a sétima menor e chega na sétima diminuta. Então, pra gente resumir isso tudo, a gente vai ter, na escala maior, a gente vai ter intervalos maiores e justos. Perfeito. O intervalo justo, se eu aumentar ele meio tom, ele ficou aumentado. Se eu abaixar ele meio tom, ele ficou diminuto. O intervalo maior, se eu aumentar ele meio tom, ele ficou aumentado da mesma forma. Perfeito. Mas se eu abaixar ele meio tom, ele fica menor. E aí, pra ele ficar diminuto, eu preciso abaixar mais um meio tom ainda. Meio tom. É isso aí então, galera. Esses foram os intervalos e as suas nomenclaturas. Mais uma vez, como sempre, você pode baixar o PDF, que está com o link na descrição do programa para ter mais detalhes. E qualquer dúvida, pode comentar em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, ou mandar um e-mail para a gente em semibrevespodcast@gmail.com. É isso aí, gente. Mandem as dúvidas, sugestões, ofensas. Aceitamos tudo. É isso aí. Beleza, galera. Valeu, falou!